como ter mais consistência na rotina de estudo em uma preparação para a prova do Enem, por exemplo. Compromisso público é a primeira coisa que todo estudante tem que ter. Muitos de nós que temos o transtorno enfrentamos dificuldades em manter relacionamentos. Parece que a gente nunca dá certo com ninguém, pessoas chegam e vão embora pelos mesmos motivos. Com o Clube TDAH em ação, você vai se conhecer melhor e aprender como mudar esse jogo. Confere no primeiro link da descrição. Monte um grupo de estudo comprometido. Isso muda a nossa neuroquímica de tal forma que faz com que você tenha resultados com aquilo ali. Que você tenha aquele comprometimento, não só de você ter que estar ali, porque senão você vai ser atrasado do grupo, mas que você tenha com quem perguntar, se você tiver dúvida, porque são pessoas que estão estudando o mesmo conteúdo que você, para uma determinada meta, né? Seja Enem, seja o que for. E também vocês estudando juntos o conteúdo e fazendo exercício juntos, cada um sabe um pouco da aula. Se juntar ali 3, 4 cabeças interessadas, vocês têm ali um conglomerado de informações importantes para vocês fazerem exercícios, por exemplo. Então, assim, eu acho que o compromisso público é o principal pilar, desde que você escolha bem esse público a qual você vai se envolver. Agora, se você não tiver oportunidade de fazer isso, você estuda sozinho, em casa, o que quer que seja, tenta ver se você junta um grupo de estudo, um grupo do Telegram, alguma coisa assim, entra no Telegram lá do Clube TDAH em Ação, se compromete com alguém, faz um grupo ali de estudo entre vocês, nem que vocês se encontrem no Meet uma vez por semana para tirar dúvida, para trocar uma ideia. Então, assim, esse é um ponto. Outra coisa, ambiente. O fato da pessoa estar procurando fazer um ambiente que seja propício ao estudo, com menos distratores, usando abafador auricular, criando esse compromisso com você mesmo, tá? E lembre-se, sempre que uma estratégia deixa de funcionar, você parte para uma nova estratégia. É isso, é batata que você tem que fazer, beleza? Como um lar violento pode prejudicar uma criança com TDAH? Existem estudos científicos que comprovam isso. Existe uma diferença entre a genética e a epigenética. Epigenética é a ativação dos traços que a genética pode lhe trazer. Ativação, desativação, intensificação, ou menos, né, atenuação, né, ou seja, reduzir. Em que sentido? Quando você tem um lar violento, pouco inclusivo, pouco compreensivo, que não entende as dificuldades que o TDAH vai ter, ele vai demorar mais para fazer o dever, ele tem uma tendência a tirar notas mais baixas que os irmãos, que os primos, que os vizinhos, etc. O somatório disso fazer com que um lar, que aquela criança, né, esteja sofrendo por ser quem ela é. E o que é sofrer por ser quem ela é? Ou seja, ela tem suas dificuldades naturais, que o próprio TDAH traz, etc. Tudo isso gera um monte de dificuldades, né? Gera um monte de consequências. E essas consequências precisam ser corretamente tratadas e orientadas pelos pais. Reforço, perguntar diariamente o que ele está fazendo, cobrar, gente. Criança não tem autonomia. Criança TDAH não tem autonomia. Não confie nessa autonomia, cara. Ah, mas meu filho tem que aprender, meu filho tem que ganhar autonomia. Beleza, mas não é agora. E aí que tá. Eu não tô dizendo para você eximi-lo de responsabilidade. Você vai passar para ele vigiada. Você tem que cobrar diariamente. Você tem que cobrar que ele faça a tarefa, mas no final do dia, e aí, filho, fez? Por que você não fez isso aqui? É dúvida? O que você tem? Oferecer suporte. Oferecer professor particular. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Cara, um cursinho, uma aula de reforço comunitária, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, não confiar nisso. São crianças que têm que ter uma inclusão dentro de casa para que ela consiga ir mais longe, facilmente. Então, isso tem que ser feito. Então, a epigenética, ela atua nesse sentido. Se o ambiente é pouco inclusivo, se o ambiente é agressivo, violento para essa criança, ela vai desenvolver características secundárias do TDAH a mais. A característica primária é a dificuldade em manter a atenção sustentada. Deixa eu botar isso aqui, gente, porque começou o pagode ali no vizinho. E eu não vou mais entender o que eu tô falando. Vai ter dificuldade em performar, vai ter dificuldade em fazer dever de casa, essas coisas. Então, se você tem um lar que atrapalha essa criança a fazer o que ela tem que fazer, ela vai ter dificuldades com autoestima, com autopercepção, ela vai começar a esconder dever de casa, ela vai começar a mentir, pode virar uma criança que tem uma mentira compulsiva, né, que mente compulsivamente, e tudo isso por conta de um lar violento, né, pouco inclusivo, que essa criança vai sofrer. E ela vai carregar isso pro resto da vida. Porque uma criança que busca na mentira, por exemplo, né, uma das consequências, a mentira, na infância, para sobreviver, ou seja, para ela apanhar menos que os irmãos, para ela ser menos repreendida, ela começa a criar esse tipo de mecanismo porque ela não dá conta de fazer, ela prefere mentir. Isso vai reverberar na adolescência, na fase adulta. Ela pode começar a aprender, a entender que ter um chefe futuramente abusivo com ela é uma coisa ok. Ela não sabe dar limites às outras pessoas. Tudo
Tudo isso por conta do lar que não está sendo inclusivo hoje. Então, assim, gente, isso não é um pedido, isso é uma ordem. O lar não pode ser violento para ninguém, principalmente para crianças com TDAH. As consequências costumam ser maiores, sim, tá? Eu falo muito sobre isso lá no programa Meu TDAH, que é direcionado aos pais, tá? Bem mais aprofundado. Legal sua pergunta, tá?